Bem, meus amigos, estamos no espaço cultural e convívio de São Pedro, uma vila tradicionalmente pescatória, e vamos começar este debate e começo por apresentar os nossos ilustres convidados. Portanto, utilizando o tema da esquerda para a direita, porque é assim que a imagem vai apresentar, temos na primeira cadeira João Berthier em representação do Partido Social Democrata, na segunda cadeira Miguel Sanches da CDU, na terceira cadeira central, António Salgueiro, do PS. Na quarta cadeira, Manuel Mesquita, pelo CDS, coligação Fazer Diferente. E na última cadeira, José Dias, do Bloco de Esquerda. E como tal, vamos avançar para a primeira questão, uma questão que penso que é muito simples e que será a questão até de um pouco vocês se apresentarem. Começando por João Berthier, que motivos é que o levam a apresentar esta candidatura? Boa noite a todos. O motivo que me levam para apresentar esta candidatura é que eu pensar que sou capaz de estar à altura para estar a governar São Pedro. É basicamente o motivo que eu tenho para desta candidatura. O motivo que me leva é este e o convite que me fizeram, porque eu não sou muito político, eu sou realista e é o que me leva só a fazer esta candidatura pelo PSD. Como nasci cá e sempre cá vivi, sou covagalense, de Gema. Manuel Sanches, passando a mesma pergunta, sabendo porque li algures que de facto não é um covagalense, como se costuma dizer, que está aqui já há muitos anos e coloco-lhe a mesma questão, portanto, de saber o que é que o leva ou o que é que o levou a apresentar a sua candidatura. Boa noite, quero agradecer para já a Faz ao Minuto pelo debate e cumprimentar todos os covagalenses que vão ver este debate e todos os meus adversários políticos. De facto, eu não nasci nesta terra, mas tinha 1 mês e meio quando a pisei pela primeira vez. Eu vivo aqui há cerca de 20 anos, sou filho de uma covagalense, sou neto de covagalense e tenho família na Covagal, família de sangue. Troquei a grande capital pela cidade perto, para viver aqui perto da cidade da Figueira da Foz, nesta bela terra, porque é um sítio que sempre me fascinou desde pequeno. Nunca troquei outro sítio para passar férias, senão aqui. E, como tal, sempre convivi com pessoas que tenho amigos de infância, mesmo que se considero mesmo de infância, desde muito pequenos, e sempre convivi com eles. A minha candidatura não se resume à minha pessoa. A lista da CDU tem como apanágio em todos os sítios ter uma lista que é primeiramente feita por pessoas e depois sai o cabeça de lista. Neste caso sou eu, como poderia ser qualquer outro membro da nossa lista. Pronto, e as razões porque nos candidatamos à Junta de Freguesia de São Pedro, como sempre o fizemos, é na condição de melhorar as condições dos covagalenses nos seus serviços e os seus modos de vida. E só uma coisa, o meu nome é Miguel Sanches, não Manuel. Ai, Miguel. Peço desculpa. Outro lápis meu, há um bocado não apresentei, eu sou Rogério Neves, aqui ao meu lado está o Carlos Pinto e somos nós que vamos, digamos que moderar este debate. Passando ao terceiro convidado, António Salgueiro, que é o atual presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, depois de um mandato já consumado. Digamos que também gostaríamos de saber quais os motivos que o levam, neste caso não a candidatar-se, mas a recandidatar-se ao lugar de Presidente da Junta de Freguesia. Boa noite a todos os presentes, uma saudação ao canal Foz ao Minuto, pela sua vinda à Freguesia de São Pedro, uma saudação aos moderadores Rogério Neves e Carlos Pinto, uma saudação aqui aos meus colegas de debate, João Berthier, Miguel Sanches, José Dias e Manuel Mesquita, uma saudação especial a todos os covagalenses e residentes nesta maravilhosa freguesia que é São Pedro.
Candidatei-me, portanto, recandidatei-me a mais um mandato e peço imensa desculpa de o corrigir. O meu mandato, o mandato do meu grupo não foi um mandato completo, conforme foi público na altura, houve eleições intercalares. E aquilo que me leva a recandidatar novamente é continuar o excelente trabalho que se realizou durante este curto mandato, continuar com as obras que implementámos, a questão do Centro Escolar de São Pedro, que é uma obra já bastante, que desejávamos já há bastante tempo, a requalificação urbana do Cabedelo, que também é uma obra em curso. Estamos preocupados em requalificar o campo do Grupo Desportivo Cova Gala e preparar jovens, e isso assim é que é o nosso grande compromisso, preparar jovens para que haja uma passagem de testemunho e não voltar a acontecer a inexperiência que aconteceu há 4 anos atrás. Muito bem, muito obrigado. Manuel Mesquita, boa noite também. Faria a mesma pergunta, digamos que motivos é que levam, digamos, a coligação Fazer Diferente, neste caso, a apresentar a sua candidatura aqui à freguesia de São Pedro? Pois, antes de mais, e gostaria de saudar todos os presentes, gostaria de saudar a Foz ao Minuto por ter promovido este debate que é tão necessário nesta época de eleições e que espero que ajude também a esclarecer os covagalenses, os residentes da freguesia de São Pedro, das intenções de cada um de nós. Uma saudação a todos os presentes e meus companheiros aqui neste debate. Pois eu senti-me honrado pela coligação Fazer Diferente de me ter feito o convite. Eu sou um candidato independente pela coligação. A minha ligação à Cova Gala é uma ligação um bocadinho ténue, porque apenas o meu filho é trinete do professor Marcos Cadima e o meu sogro é aqui residente. E talvez por isso me endereçaram o convite para me candidatar aqui a esta freguesia. A minha experiência política não é uma experiência política longa, até posso dizer que é bastante curta, mas, como em tudo na vida, chega um momento que nós temos de tomar decisões e temos de tomar posições. E por isso mesmo, e porque esta freguesia merece, nós apresentamos aqui ao escrutínio popular, com propostas que irei depois explanar a seu tempo. Muito bem, e para terminar, digamos, esta primeira ronda, resta-nos terminar com a mesma pergunta para o Zé Dias, que aqui representa como cabeça de lista o Bloco de Esquerda. Portanto, que motivos é que o levaram a apresentar a sua candidatura para esta freguesia? Boa noite a todos. Eu antes de mais, queria saudar toda a gente e os meus colegas aqui do debate e queria, antes de mais, dar um agradecimento público ao Sr. atual Presidente da Junta, que nos ajudou em algumas coisas que nós fizemos aqui, nomeadamente um debate, uma sessão sobre o trabalho por turnos, que ele nos cedeu o Salão da Junta de Freguesia para fazer isso. E eu queria agradecer ao Sr. Presidente da Junta por essa assistência. Diga? Queria-lhe agradecer. Pronto. Agora, eu escrevi as coisas porque eu noto-se sou um pouco nervoso e posso me esquecer das coisas. Eu não sou covagalense, não tenho família covagalense. E como todos devem saber, eu sou deputado municipal nestes últimos tempos, fui deputado municipal e no exercício dessas funções fiz algumas visitas às juntas de freguesia no âmbito dos conselhos permanentes. E então esta freguesia tocou-me particularmente. Eu lido com pessoas da Cova Gala de São Pedro, também não me habituo muito a dizer São Pedro, portanto, lido com as pessoas desta freguesia todos os dias, no âmbito da minha profissão. Ouço queixas sobre muitas coisas e cada vez mais sentia que devia
fazer alguma coisa por elas. Quando eu recebi o convite do Bloco para encabeçar a lista para a Junta de Freguesia, achei que era aí que eu poderia fazer a diferença. O que me proponho nesta candidatura... Peço desculpa. Podia terminar o seu raciocínio rapidamente. Muito rápido. O que eu me proponho a fazer nesta candidatura é fazer com que a Câmara não apoie tanto esta freguesia como apoia Boartes e São Julião. Temos o mesmo direito, somos cidadãos da Figueira da Foz, como são os de Boartes e São Julião. É esse o ponto fulcral da minha candidatura. Pronto, de uma primeira, digamos, conclusão, e felizmente que é assim, parece que temos um ponto comum encontrado. Toda a gente quer trabalhar em prol desta freguesia de São Pedro para mais e melhor. Vamos à segunda questão, e agora será colocada aqui pelo meu colega Carlos Pinto, e que vamos naturalmente utilizar o mesmo método, portanto, da esquerda para a direita, começar pelo... A segunda ordem já aparece estabelecida. Ah, é? Então, desculpa. Não, sem problema. Antes de mais, boa noite aos demais presentes. A próxima pergunta tem a ver com relação ao PDM. Portanto, eu gostava que cada candidato respondesse o que é que a freguesia São Pedro ganhou ou perdeu em relação ao plano diretor municipal, mais conhecido por PDM, e, mais precisamente, também sobre o que é que acha sobre o plano de requalificação do Cabedelo, que seria que respondesse de forma sucinta. Vamos começar desta vez pelo Miguel Sanches. Em relação à requalificação do Cabedelo, e antes da requalificação do Cabedelo, como foi apresentada pela Presidência da Câmara, o projeto é interessante e não há dúvida alguma que o Cabedelo precisa de uma intervenção. Agora, antes da intervenção, a CDU tem visitado, até através dos seus deputados, quer do PCP, quer do PEV, durante este mandato, desde 2013 até ao passado dia 11 de fevereiro, que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português se deslocou aqui às nossas praias, e temos um grave problema, que é o grave problema do mar invadir a terra. Ora, perante um projeto no Cabedelo sem a resolução deste problema, sem a resolução do problema da erosão, corremos o risco de tudo o que seja construído ali seja destruído, tal como foi, por exemplo, e vou-vos relembrar, no inverno passado, só apenas com marés vivas, sem tempestades, porque não foram registadas tempestades, apenas marés vivas, o mar invadiu a terra e estragou a maior parte das dunas e trouxe lixo para a estrada. Se não for resolvido esse problema, a população acabará por ganhar zero, porque vamos estar sempre a investir em reconstruir. Portanto, o essencial de um Cabedelo que precisa efetivamente de ser melhorado, porque atrai bastante gente que fora da freguesia, precisa de ser, acima de tudo, requalificado a nível ambiental, a nível da erosão costeira e a esse nível, para que não se crie aqui o tal negócio que tem havido e que se tem vindo a crescer, o negócio das areias e o negócio da pedra, porque cada vez que se há um problema, vêm as areias e gastam-se milhões e milhões e milhões, e o mar constantemente leva as areias, leva as pedras. Portanto, basicamente o que a CDU pensa é fazer primeiro... Termino já. Resolver primeiro o problema da erosão e depois sim requalificar o Cabedelo de uma forma permanente. Eu chamava só a atenção que mais para o PDM em termos do período de construção, porque temos um ponto essencial a falar sobre a erosão costeira e não gostaríamos de mostrar uma coisa com outra, que seria o ponto a seguir. De qualquer das maneiras, isto não é um reparo, é apenas uma nota que, para essencialmente falarmos sobre o PDM e aquilo que o PDM de facto, em factos de construção, em factos de outras linhas, possa trazer de benéfico ou não à freguesia de São Pedro. Continuando com a apresentação, portanto, percebemos que o Miguel Sánchez se preocupa essencialmente com a erosão costeira.
Prosseguindo com o debate, portanto, o Miguel Santos ficou estabelecido que a sua relação com o projeto de Cabedelo, o seu programa de preocupação é a erosão costeira, que, na sua opinião, não foi tratada nessa requalificação. Se prosseguindo com o debate, vou passar a palavra ao António Salgado, a quem eu já entrevistei num outro momento, aqui na Foz ao Minuto. Gostaria de fazer a mesma pergunta. Portanto, o que é que acha que trouxe de diferente, bom ou mau, para a Junta de Freguesia de São Pedro em relação ao PDM e o que é que acha sobre o plano de replicação do Cabedelo? Portanto, e sucintamente, o PDM trouxe-nos algumas vantagens. A freguesia estava estrangulada para sul, com uma zona industrial que, felizmente, o novo PDM permite, portanto, que a freguesia cresça para sul. Portanto, é uma vantagem bastante grande neste PDM. E aí o PDM foi bastante favorável, portanto, para a freguesia de São Pedro. Em termos de requalificação do Cabedelo, aquilo que eu queria falar, e depois poderemos falar também mais à frente, é que o Cabedelo tem um potencial turístico enorme, tem uma beleza natural enorme. Nós já ouvimos falar em projetos do Cabedelo já há bastantes anos. Passaram muitos presidentes da Câmara com projetos desde pontes para o lado de lá. Felizmente este presidente da Câmara teve a preocupação de meter na sua agenda a questão do Cabedelo. E vamos ter um Cabedelo com as suas potencialidades naturais devidamente urbanizável e vai-se fazer lá um investimento de 3 milhões de euros. Eu só lamento é que a CDU na Assembleia Municipal tenha votado contra na primeira vez, na segunda vez absteve-se e lamento bastante que não tenha aprovado este grande investimento para a freguesia de São Pedro. Prosseguindo com o debate, Manuel Mesquita, o que é que acha sobre esse tema? Ora bem, relativamente ao PDM, que vai permitir um índice de construção numa zona que até aqui não era urbanizável, nós temos de dizer que isso não nos agrada. Não nos agrada porque o que se passa com a Cova e a Gala é que quem andar pelas ruas nota edifícios que estavam em construção abandonados, nota uma malha urbana degradada, nota o que qualquer pessoa pode ver, uma habitação que não se encontra nas melhores condições. Não sei se o PDM, permitindo a construção onde permite agora, vai de alguma maneira melhorar a qualidade de vida dos covagalenses. Penso que isso pode permitir que haja alguns interesses que se vão locupultar à conta desta alteração que o PDM permite, mas não sei se isso é o melhor para a qualidade de vida dos covagalenses. Quanto à questão do Cabedelo e relativamente ao que foi apresentado, parece-me que é uma obra faraónica que não vai, de modo algum, o plano apresentado não vai, de modo algum, solucionar as questões que o Cabedelo apresenta. É uma zona balnear, mas é uma zona que, simultaneamente, tem os constrangimentos de estar junto ao porto de pesca e isso não vai, penso que o que é apresentado não vai nem melhorar as condições de quem quer usufruir da praia, nem das ondas, e muito menos criar condições para que haja um turismo de qualidade. De forma concisa para terminar. Numa forma concisa, portanto, eu penso que tanto o PDM como o plano para o Cabedelo não serão, talvez, as melhores opções que deveriam ter sido tomadas. Neste momento, tenho que passar a palavra ao candidato do Bloco de Esquerda, José Dias. Passa a palavra. O PDM, no modo geral, traz uma ou duas coisas boas e o resto traz sempre
coisas más para as freguesias, para todas, não é só para esta, é para todas. O Bloco votou contra o PDM na Assembleia Municipal e voltaria a votá-lo nestes moldes em que está, porque está mal concebido. Quanto ao Cabedelo, há uma nota muito importante que o candidato do PS e o atual presidente falou, é do turismo. Nós somos a vila que tem turismo de inverno e de verão, a única da Figueira que tem turismo de inverno e de verão. E se este projeto, tal como está, for para a frente, com a construção do muro que querem fazer ali, na zona onde está o surf, se fizerem esse muro, vão dar cabo das ondas, então esse turismo vai-se embora, acaba-se o turismo. Portanto, as obras que querem fazer no Cabedelo são boas, mas têm que ser revistas, porque senão estragam aquilo que está a ser feito atualmente. Por último, vamos passar a palavra ao João Bertier. É assim, em relação ao PDM, eu acho que, em relação à nossa freguesia, acho que não vem trazer grandes alterações. Em relação a outras freguesias do nosso concelho, sim, mas em relação à nossa freguesia não vai trazer grandes alterações a nível da construção. Em relação à requalificação do Cabedelo, é assim, o projeto acho que é um projeto bom, inovador, mas é assim, esse projeto ao ser feito não foi feito os estudos necessários para que esse projeto vá para a frente, devido às circunstâncias que o nosso candidato aqui de CDU disse, em relação à orla marítima e outras coisas mais. O projeto da requalificação vai nos trazer muito mais turismo, de certeza absoluta, mas também pode-nos tirar outras coisas mais, por exemplo a nível de surf, a nível de provas do nosso, por exemplo, o nosso parque de campismo, temos ali na zona de Cabedelo, que vai ser muito mal sair de lá, e é assim, de resto, é assim, será que ele vai ser construído em 2020 ou a partir de 2020? Eu tenho visto tantos projetos em papel e em maquetes que não são realizados. Agora é assim, agora é uma questão com medo no ar, será que vai ser construído? Só vendo. Muito bem, terminou esta fase de perguntas. Tivemos perguntas e opiniões bastante diferentes aqui dos candidatos. Vou passar ao meu colega. E há pouco o Miguel Sanches falou um pouco de Erosão Costeira, que eu lhe pedi para que iríamos fazer nova ronda para falar desta situação. De facto, a Erosão Costeira é uma das maiores ameaças que existem, não só da freguesia de São Pedro, mas atrevo-me a dizer até que em toda a zona do litoral do país, mas aqui na freguesia de São Pedro tem-se sentido mais do que outros sítios, porque e vimos o caso do último inverno, com o rebentamento das dunas, fez-se ali uma série de obras que me parece que surgiram pouco e que em determinada zona da freguesia começa a assustar a sua população e os seus haveres, porque estão em perigo iminente de destruição quando utilizamos, e passa a expressão, quando o mar começa a galgar a terra, que no facto é isto. Eu começava por colocar este tema ao Sr. António Salgueiro. De facto, ponho-lhe assim a questão o mais simples. O que é que deve ser feito para travar esta erosão costeira? Eu queira-me perdoar e discordar, da sua apresentação. A questão do Cabedelo, portanto, está a ser tratado. Eu tinha aqui algumas considerações. A questão de tirar o surf, ninguém quer tirar o surf nenhum, até quer é que aquilo seja a aldeia do surf. As pessoas, ou porque não foram à apresentação do programa, o que já é natural, ou porque por desconhecimento, o surf é para continuar, é para valorizar o surf. A questão do parque campismo, o parque campismo sai dos moldes que
que está hoje. Aquilo, queiram-me desculpar, mas aquilo parque campismo, portanto, não tem nada. Portanto, vai ser feito um parque com alguma qualidade, com bangalôs, com apoio onde está hoje o edifício central. No que diz respeito à erosão costeira, neste momento há uma candidatura para o Cabedelo, assim como há uma candidatura para a sul do Quinto Molho, está devidamente referenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente a qualquer momento, e isto é público, portanto é público, e se calhar não irei ter tempo para ler o ofício e das obras que irão ser lá realizadas. No Quinto Molho, até à Costa de Lagos, irá fazer-se, portanto, a proteção com geocilindros na costa inteira. Já houve uma intervenção nestes 3 anos de mandato que talvez as pessoas, por vezes, ou estão distraídas ou se esquecem, mas portanto, os esporões foram todos, nestes 3 anos, os esporões foram todos beneficiados, assim como a duna a sul do Quinto Molho, lá construída, tem protegido aquelas pessoas que por vezes não têm voz, conforme por vezes tem o surf no Cabedelo. Mas nós e o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Vereadora Ana Carvalho, estão preocupados com a erosão costeira a sul do Quinto Molho. Não, Mesquita, acha que esta é a forma, ou que forma é que apresenta ou que sugere para travar esta erosão costeira? Primeiro, eu não sou técnico. Por outro lado, a Junta de Freguesia pouco pode fazer, não é? A isto eu posso dar a minha opinião, como todos nós aqui presentes, e ter a minha opinião e explaná-la. Mas, de facto, a questão da erosão costeira envolve entidades que ultrapassam a Câmara Municipal, que têm jurisdição sobre essa área. E, portanto, a minha opinião ou a opinião do Presidente da Junta de Freguesia é tentar apoiar ou contrariar a solução prevista. Quanto à erosão costeira em si, a minha opinião é muito simples. É que talvez a solução apresentada não seja a melhor. E deve ser vista na perspectiva também do que se passa com a Praia da Figueira. Portanto, tem de ser conjugada toda a problemática da erosão costeira, primeiro com aquela questão do bypass e, portanto, do transporte das areias. E, por outro lado, com o que se passa tudo a jusante, porque a erosão não acaba no fim da freguesia de São Pedro, não acaba no fim do concelho da Figueira da Foz e prolonga sempre para sul. Portanto, é a Agência Portuguesa do Ambiente, é o Governo que compete dar a solução. Talvez a solução que tenha sido apresentada, e pelo que eu ouço, da construção de um muro ou de um sistema de proteção que, de facto, aliena um bocado a beleza natural da costa, não seja aquela que me agrade mais. Mas o que eu posso fazer votos, e enquanto candidato estou aqui para isso, é escolher a melhor solução ou apoiar a melhor solução para comatar este problema. Sempre pondo a Agência Portuguesa do Ambiente como responsável, digamos, pela decisão que vier a tomar. Embora a Junta, esteja quem estiver, terá que sempre ter a linha de conta a defesa Os interesses das populações. Das populações que veem os seus haveres em perigo. Muito bem. Zé Dias, qual é a sua visão, digamos, sobre esta questão da erosão costeira? Primeiro, como acabou de dizer, isto é um assunto da água. Cabe à Junta pressionar a Câmara para que pressione a água. E estes assuntos, quando metem entidades externas, é sempre complicado, e eu conheço perfeitamente a APA. Posso deduzir das suas palavras que, se fosse eleito Presidente da Junta, seria a sua pressão sobre a Câmara Municipal para pressionar a Eu andaria sempre às costas deles, pode ter a certeza disso.
e foi falado naquilo que já foi feito. Recordamos, se formos ali ali onde está aquele barco da Arfechagua parado, vimos que foi aquilo tudo foi arranjado e a costa foi buscar, a água foi buscar tudo o que lá estava para levar para o mar outra vez. Eu também não sou técnico, apenas li os estudos dos técnicos, os pareceres dos técnicos, e então, é assim, lá fala no bypass, que é uma das soluções, mas há outras soluções também para resolver isso. Eu trouxe uma imagem, não sei se consigo mostrar a imagem. A erosão costeira está a acontecer por todo o lado, é normal por causa das subidas das águas, mas foi agravada com a construção dos molhos e foi mais agravada quando prolongaram os molhos. Se repararmos na imagem, não sei se conseguem ver a imagem, os molhos não deixam passar a areia e quando a areia passa aqui, vai para fora, só vai parar à costa mais à frente. Então a erosão aqui na nossa zona foi agravada por causa da construção dos molhos. Agravada, não quer dizer que ela não existisse, existia, não é tão agravada como é atualmente. Portanto, acho que também passa pela revisão daquela construção que está ali, por aquele projeto que foi feito pura e simplesmente para salvaguardar os interesses dos senhores, dos donos dos navios mercantes, porque dava-lhes cabo dos barcos e dava-lhes cabo dos cabos de amarração. Sim, principalmente esse. Mas aqueles molhos... Pronto, aqueles molhos agravaram mais a situação. Lógico, a pressão sobre a APA tem que ser muita e a pressão sobre a APFF também devia de ser alguma por causa da reparação daqueles molhos. João Berthier, o que é que nos tem a dizer sobre aquilo que pensa sobre e que vive aqui? Terá com certeza outro tipo de visão sobre a erosão costeira. Assim, em relação ao assunto anterior da requalificação do Cabedelo, é assim, tem sido muito divulgado a nível do turismo do Cabedelo e da Morraceira, em jornais que nem todas as pessoas da nossa terra leem, onde nunca foi feito nada na Morraceira, que falta de saneamento de águas pluviais, que não há, que aquilo está sempre, quando chove muito, está sempre cheio de cheias, para as crianças da creche, e a nível do Cabedelo é o que se vê, não há passadiços, aquilo está cheio de areia, aquilo não tem limpeza, não tem nada. Pronto. Em relação à orla costeira, é assim, eu fui das primeiras pessoas, quando me foi feito o convite para eu concorrer à Junta de Freguesia de São Pedro pelo PSD, interessar-me pela orla costeira, pela erosão. Eu fui ter com os responsáveis da APA, da obra, onde me deram o projeto todo das obras que foram feitas, os contactos todos, onde eu entreguei esses contactos e esse projeto ao Presidente da Junta, onde o Presidente da Junta disse que nós íamos trabalhar em conjunto sobre esse assunto. E nunca trabalhámos em conjunto porque ele nunca me deu uma informação sobre esse assunto. Em relação ao que eu poderia fazer, é assim, eu tive uma reunião com o Presidente, com o Ministro do Ambiente, na altura PSD, onde ele me garantiu que ia fazer alguma coisa pela nossa terra, onde ele visitou a nossa terra e visitou o molho sul, o quinto molho da parte sul. Ele rapidamente, e como se viu rapidamente, depois de eu ter duas reuniões com essa pessoa, com o Ministro do Ambiente, ele colocou lá uma duna em areia, onde já estava projetado fazer uma proteção em pedra. E é assim, a proteção em pedra não vai travar, mas vai agarrar a duna que está, enquanto é feito os estudos, que esses estudos já estão a ser feitos há muitos anos. Nós temos que fazer alguma coisa antes que esses estudos sejam aplicados. E embora o Miguel Sanches já tenha há pouco aflorado o problema da erosão costeira, mas agora, digamos que especificando o tema, terá com certeza mais alguma coisa a dizer sobre isto. Infelizmente, a erosão costeira não é só na zona desta freguesia, vem desde o rio Voga até cá abaixo.
a toda a zona litoral e, como eu disse há bocado, é um negócio chorudo de areia, de colocação de areias e de venda de pedra, que a CDU se opõe determinantemente, mas sim na proteção e reconstrução do ambiente. A CDU apoiou a deslocação e a criação de uma comissão de inquérito à Assembleia da República por parte do SOS Cabedelo, com quem mantemos sempre um contacto acerca destas notícias. Inclusivamente foi levado este projeto do quebra-mar, do muro, do perdão, à Comunidade Europeia e os estudos feitos até agora são contra esse perdão, tal como a CDU afirmou desde o início, desde 2013 que fazemos um estudo e com o alerta dado por essa associação e por outras associações de ambientais, e então sempre estivemos do lado da proteção da costa. Agora, Deixa-me só dizer, o perdão que fala seria um chamado quebra-mar. O quebra-mar, o muro quebra-mar, porque vai acelerar o mar e dar cabo da onda do Cabedelo. Está mais que provado essa situação. O mar está a avançar na nossa direção. Além do Quinto Molho, que já avançou, já entrou e já criou lagos salgados dentro do próprio Pinhal, não é? Neste momento, se nós formos ao Cabedelo, numa situação de maré a baixar, vemos uma língua de mar que o próximo alvo é o Hospital Distrital da Figueira da Foz. Isto foi-nos dito por técnicos e nós vimos no local. O próximo sítio a ser comido vai ser o Hospital na Figueira da Foz. E nada está a ser feito para segurar a duna. É isso que nós pretendemos. Salvar a duna, salvar o nosso turismo e acima de tudo, salvar esta terra. Porque senão o mar vai se juntar ao rio. Muito bem. E penso que, de facto, e aqui acho que estamos todos de acordo, é uma preocupação, portanto, fazer o travamento, digamos assim, desta erosão costeira, embora haja várias formas e vários métodos em estudo, mas de facto há uma coisa que eu registrei, é que de facto, aquilo que disse o Berthier, que é assim, quer dizer, vão-se fazendo estudos, mas vai-se destruindo. E penso que a importância disto é exatamente travar o mais possível, portanto, esta erosão. Aqui na nossa próxima pergunta temos dois temas que são, um deles é um tema comum nacional, que é o caso da desertificação das nossas vilas, das nossas aldeias. Portanto, queria perguntar aos candidatos, se for eleito, que medidas vai fazer para apoiar a fixação de jovens nesta freguesia? E, por outro lado, tendo em conta que temos uma vila tradicionalmente de pescadores, o que é que pode fazer para ajudar os homens da terra, os pescadores que tanto dão e tanto deram a essa freguesia? Seguindo a ordem, desta vez vou começar pelo Dr. Manuel Mesquita, faz favor. Muito bem. Ora, a desertificação, como bem referiu, é um problema que afeta todas, ou a maioria das localidades em Portugal. A Cova Gala ou São Pedro, tem uma particularidade, que tem sido, nos últimos tempos, ou tem atraído apenas, tem servido de dormitório à Figueira. Quem tem atraído são pessoas que vêm trabalhar ou para a indústria ou para o hospital. Não propriamente residentes ou famílias que se venham instalar para desenvolver uma atividade económica na própria vila. Não é uma tarefa fácil fazê-lo. Não é uma tarefa fácil porque o próprio Conselho está a perder residentes. E o que nós propomos é que, sendo São Pedro a freguesia do Conselho da Figueira da Foz, que registra maior índice industrial, fazer o reforço na criação de emprego, nomeadamente aqui ao lado, e com isso tentar atrair novos residentes. Quanto à segunda parte da sua pergunta, o que é que se pode fazer relativamente aos homens do mar que têm visto desaparecer o seu ganha-pão? Não vai ser fácil levar a pesca aos níveis que atingiu em tempos, tanto mais que do ano passado, em 2016, houve uma quebra, por exemplo, das pescas
tanto em valor como em volume, na Lota da Figueira. Significa que as pessoas terão de ser requalificadas e terão de se criar mecanismos para as integrar de outra maneira. Como estou a exceder o tempo, estão-me a fazer sinal, eu mais tarde abordarei esta matéria e não vou estender mais. Quer que andar José Dias, o que é que tem a dizer sobre essa matéria? Bom, isto são duas perguntas em uma. Devíamos ter o dobro do tempo. Sim, mas é assim, vou começar pela parte do final. O que é que se deve fazer pelos homens do mar? Eu sinto as dificuldades que eles têm na parte administrativa, pelo menos deles. E, sendo eu o eleito, uma das coisas que fazia era um horário diferenciado para que, fora de horas, não só os homens da pesca, os homens do mar, mas as pessoas que trabalham possam ter acesso a ir tratar de algum documento à junta sem ter que faltar aos seus serviços. Isso é uma das questões. Além de outras, e abrir dar formação aos funcionários para que possam ajudar os homens do mar, neste caso concreto, para que eles possam tratar da sua área administrativa, que é complexa, que eu sei que é complexa, e leva-lhes muito tempo. Eles passam, às vezes, meios dias a tratar das coisas deles. Mas será junto ao local dedicado ou será, por exemplo, a capitania? Repare, é exatamente pós-retirar, para eles deixarem de perder tempo na capitania e na APA e nas outras coisas, para poder ajudá-los, porque agora faz tudo via internet e a maior parte deles não sabem pegar no computador. Por isso é formação para que os funcionários saibam trabalhar com eles nesse aspecto. Quanto à fixação de jovens, é assim, nós temos o turismo, que já foi falado aqui, e se não derem cabo das ondas, vamos dar força ao turismo e fazer daqui uma cidade de serviços. Os serviços criam emprego. E depois há outra questão, que as pessoas fogem porque não têm transportes, não se conseguem mobilizar, não conseguem automobilizar para um lado, para onde querem ir, seja para os trabalhos, seja para onde for. E então arranjar transportes para que as pessoas possam ter acesso, só assim se consegue manter cá as pessoas, senão vão-se embora. Muito bem. João Bertier, o que é que acha desse assunto? É assim, em relação aos pescadores, eu acho que deve ser feito muita coisa a nível para podermos ter aqui a nossa atividade pescatória aqui a funcionar. É assim, para já temos que ter um apoio, como já foi pedido apoio dos pescadores à Junta de Freguesia, salvo erro, há 2 anos, por causa das licenças da lampreia, onde a resposta do Sr. Presidente da Junta perante os pescadores foi: vocês têm um sindicato, acho que devem falar com o vosso sindicato, porque eu não estou muito bem dentro desse assunto. Onde eu telefonei para pessoas indicadas para Lisboa, independentemente de ser eu ou não a conseguir que as licenças viessem para os nossos pescadores, elas apareceram, ao fim de 15 dias as licenças apareceram. Em relação à dragagem, também, os pescadores não têm condições para saírem com embarcações daqui com maré vazia, não têm condições para sair do bico do molho da Lota para o bico de São Jacinto, não têm condições para andar com a maré vazia nas embarcações. Acho que havia de ser feita alguma coisa sobre esse assunto. Eu, inclusive, tive uma reunião com o Dr. Carlos Monteiro na Câmara Municipal de Figueira da Foz devido à situação da dragagem, onde ele me disse, se fosse ele que mandasse, que a dragagem não era feita. Acho que isso é muito mau, porque as pessoas não querem fazer nada pelos pescadores da nossa terra. A outra questão era sobre... São os jovens, a fixação dos jovens. Eu acho que isso aí é mais a nível do município. O município é que deve implantar firmas aqui nas zonas industriais mais próximas, que neste caso é a nossa, para termos mais emprego. Então não tem problema que se Vila São Pedro ficasse uma vila dormitória, não tem qualquer problema com isso. Como? Que se ficasse uma vila dormitória, como foi dito aqui por alguns Não. Eu estou a dizer
que a implantação de empresas o município é que o deveria fazer a nível de empresas na nossa zona industrial para fixar os jovens cá com mais emprego. É só o que eu estou a dizer. Bem, continuando. Miguel Sanches, o que é que acha sobre esse assunto? Pronto, pelo primeiro assunto, e vamos começar pelos jovens, os jovens a Figueira da Foz, do município da Figueira da Foz, para quem não sabe, é o concelho do distrito de Coimbra mais industrializado. Tem um problema com os jovens, que é um problema nacional que se reflete muito aqui, é a precariedade no emprego. Continuamos a ter precariedade do emprego, que vem desde a legislatura anterior, com o do PSD e CDS, que se agravou, e este governo, ainda um pouco empurrado pela CDU, não consegue ainda ter coragem de resolver este flagelo nacional que é a empregabilidade do jovem. Um jovem que vá para uma indústria aqui perto não vai ganhar mais de 600 euros, 650 euros. E temos casos de grandes empresas como a Soporcel e a Selvi a pagarem 650 euros e 700 euros aos jovens. Isto é impossível que às portas de uma zona industrializada que os jovens que fiquem aqui e que continuem a procurar outros empregos noutros sítios. E isto tem sido o que é mais constante e por isso tanta migração que existe neste país. Em relação às pescas, a verdade é que os nossos pescadores foram fustigados pela política da Comunidade Europeia com o abatimento dos botes que eram tradição desta terra. Por consequência, a nossa lota está abandonada, é das lotas mais porcas e sujas deste país. Basta ir a Peniche ver como é que está uma lota para comparar com esta, que tem muito pouco tráfego. Os pescadores e familiares meus têm que ir para Portimão pescar, porque aqui não pescam, porque não há condições de pesca. E a pesca artesanal, a arte chávega, não tem tido o apoio nem o carinho quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara Municipal, porque efetivamente quando as portas estão fechadas. Quer dizer, a dragagem do rio, que foi, por exemplo, feita à frente dos taleiros de Mondego, eu termino já, dos taleiros de Mondego, foi por intervenção da CDU. Se a Junta de Freguesia fizesse isto de frente à Câmara, pressionasse a Câmara, a dragagem do rio deste portinho onde nós estamos já tinha sido feita, consequentemente. Terminei. Muito obrigado. Caro candidato António Salgueiro, eu devia, quer dizer, depois destes ataques todos, quase deveria ter o dobro do tempo. Eu compreendo, mas infelizmente... Primeiro, mas eu vou ser São visões diferentes. Que houve aqui falsidades que... A questão das licenças de pesca, terem vindo ter comigo, isso é falso e eu acho que a campanha não deve valer tudo. As pessoas devem ter alguma postura. E não devem criar aqui falsidades. Quanto ao Dr. Carlos Monteiro, é um amigo desta terra, tem ajudado bastante o povo desta terra. Portanto, vamos ser verdadeiros. Quanto à arte chávega, se há gente que apoiou a arte chávega, foi esta Junta de Freguesia. E aí, mais uma vez digo, as pessoas têm que ser honestas. Por estarmos num ato eleitoral, não devemos ser desonestos. E a prova disso é qualquer um dos senhores falem que o responsável da arte chávega na freguesia de São Pedro e perguntem se a Junta de Freguesia o tem apoiado ou não tem apoiado e a Câmara Municipal. Portanto, vamos ser honestos. Quanto à questão do emprego, a questão do emprego, com o plano estratégico do desenvolvimento do Cabedelo, vai-se criar bastantes postos de trabalho. Está previsto também no novo PDM 2 unidades hoteleiras que irão também dar bastante emprego. A articulação com o gabinete do município. O alargamento da zona industrial que vem trazer mais emprego para a nossa freguesia. Temos uma incubadora de empresas, as pessoas às vezes é que andam aqui distraídas ou não sabem, pronto, mas isso aí... E está uma coisa no programa que eu ainda não vi mais programa nenhum. Nós neste momento estamos a tratar com um protocolo com a incubadora de empresas para que os nossos jovens licenciários possam lá fazer os seus estágios. Isso é que é trabalhar em prol do emprego e dos jovens. Agora, 2 dias antes das eleições, vir mandar assim umas atordoadas, olha, sinceramente... não é uma coisa que me custa aceitar.
Quanto à questão do Portinho, se houve quem trabalhasse para as condições que o Portinho tem, fui eu e a minha equipa que ao longo destes anos, e a mais, basta os senhores olharem para aqui o que é que era o Portinho, o que é que eram as condições dos pescadores e quais são as condições que eles têm agora. Ainda há 4 anos atrás, um pescador, se queria ir à casa de banho, tinha que ir ao rio. Hoje tem aqui aberto uma sala condigna. Portanto, se há quem se preocupou com o problema dos pescadores, tem sido esta Junta de Freguesia, tem sido esta Câmara Municipal. Temos aqui soluções para o Portinho, que depois mais à frente terei todo o gosto em explicar. Com certeza. Tivemos aqui um debate bastante aceso, mais uma vez gostava que os candidatos ficassem pelo debate de ideias, não pelos ataques pessoais. Vou passar Peço imensa desculpa, mas quem me atacaram... Não estou a acusar ninguém. Como disse ao princípio, Eu não ataquei ninguém, eu estou é a dizer o que eu fiz. Não é a ideia de atacar o que quer que seja, mas apenas expor a ideia e as visões diferentes que possa haver para determinados problemas. E eu iria passar a uma quinta questão, e penso que esta questão foi recentemente muito badalada aqui na freguesia de São Pedro, e que me parece que é neste momento talvez um dos maiores, se não maior, receio da população covagalense, que é o centro de saúde. O centro de saúde esteve a risco de se fechar, não fechou, perdeu valências, não perdeu valências. Entretanto, na freguesia ao lado construiu-se um centro de saúde onde foi dito às pessoas que podiam ser transferidas para lá. E eu queria perguntar o que é que vocês, no vosso programa, o que é que vocês pensam de um assunto tão importante como é a manutenção do centro de saúde da Cova Gala e o apoio que dá às populações, à própria população. O que é que pensam sobre isto? Eu começaria pelo Zé Dias. Bom, de facto é verdade, e quando aquele centro de saúde aqui na freguesia ao lado, como referiu, começou a fazer, e isso era de esperar. E como já foi dito aqui também, a população está, cada vez é menos. Portanto, foi normal essa perca de valências, mas isso é recuperável se nós conseguirmos fazer a fixação de pessoas na freguesia. Eles têm que voltar a repor essas valências e se calhar mais, porque eu acredito que somos capazes de, aqui nesta freguesia que hoje dizem que é dormitório, deixar de ser dormitório e passar a ser uma freguesia âncora das freguesias mães, ou seja, da Figueira da Foz. Eu acredito que nós conseguimos fazer aqui muito e conseguimos pôr aqui as valências, e quando nós conseguirmos fixar as pessoas, nós vamos pressionar o poder central, neste caso a Câmara Central, refiro-me à Câmara, não ao Governo, mas a Câmara, para que pressione as entidades competentes para que voltem a pôr essas valências e outras no nosso posto médico. Eu só queria um à parte e dizer que, de facto, de acordo com aquilo que o Sr. Presidente disse, de facto, a Arte Chávega tem sido ajudada por esta Junta de Freguesia. Como o Sr. Presidente disse, na campanha não vale tudo. De facto, tem sido ajudada. Não será uma pergunta de sim ou não, mais ou menos sim ou não, mas consigo a Presidente, seria impensável fechar o centro de saúde. É impensável. E eu passava já para o outro extremo da mesa, para o João Berthier. Portanto, o que é que me tem a dizer sobre a perda ou não perda de valências, a manutenção ou não do centro de saúde da freguesia de São Pedro? É assim, a minha opinião em relação a isso, e como candidato, muito sinceramente, vamos ter que fazer força perante as entidades competentes para que o centro de saúde não seja encerrado, mas aqui, para mim, a minha opinião evidente, só há uma pessoa, neste caso, responsável por isso. E para mim, essa pessoa responsável por isso é o Sr. Presidente da Câmara. E eu vou explicar porquê. Porque o Sr. Presidente da Câmara, quando faz uma candidatura para um posto médico de Lavos para 10 mil utentes, ele sabia que algum posto médico de freguesias diferentes poderiam fechar.
Neste caso, foi o nosso que esteve em riscos de fechar, perdeu Valenças, como o senhor está a dizer, e fechou o da Marinha das Ondas. E quando ele faz essa candidatura, ele sabia que o nosso posto médico ia fechar. Agora é assim, nós tivemos 2 reuniões extraordinárias sobre o posto médico, que esteve o povo da Cova Gala reunido tanto no Covense como no Marítimo, onde esteve o executivo todo da Junta de Freguesia de São Pedro presente. O Sr. Presidente da Câmara não apareceu nem numa nem noutra, foi dado uma desculpa que ele não estava cá, ou não estava ali, ou não estava, não sei, não interessa, que eu não tenho nada a ver com a vida dele. Mas é assim, mas eu acho que ele havia de dar a cara para justificar o porquê dele ter feito o que fez a fazer a candidatura do posto médico para 10 mil utentes. É assim, o posto médico para 10 mil utentes, se ao fim de X tempos, julgo eu que seja assim, não estou bem dentro do assunto, mas é assim, se ele não conseguir ter os 10 mil utentes ou 3/4 de pessoa de utentes no posto médico, ele tem que começar a pagar, o município tem que pagar a alguém por não estar a conseguir os objetivos. E é nesse âmbito que eu acho que o único responsável por isso é o Sr. Presidente da Câmara. Faço a mesma pergunta, portanto, consigo a Presidente, seria impensável haver o fecho do centro Isso mesmo, de São Pedro. impensável fazer o fecho e com todas as forças e se quiserem justificar... Digamos que a manutenção do centro de saúde é uma bandeira. É uma bandeira. E eu como membro da Assembleia de Freguesia de São Pedro, e o Sr. Presidente, se o quiser dizer, pode-o dizer, que eu tive a preocupação de telefonar para pessoas que estiveram no Governo Central para falar sobre esse assunto, onde eu fiz-lhe um telefonema ao Sr. Presidente da Junta a dizer-lhe que o posto médico para já estava garantido, não estava a trabalhar a 100%, não ia trabalhar como estava a trabalhar, mas que ia trabalhar como está a trabalhar agora. Muito bem. Miguel Sanches, a mesma pergunta sobre o Centro de Saúde de São Pedro. Para a CDU era impensável que isto acontecesse. Isto não podia ter acontecido. São Pedro é uma freguesia com população idosa, que necessita do posto médico, cada vez mais idosa, com jovens que necessitam do posto médico, com as pessoas que vivem aqui e necessitam do posto médico, tal como ele estava antes de nos cortarem as valências. O que a CDU irá fazer imediatamente é dirigir-se à ARS e à Câmara e a entidades intermunicipais para imediatamente repor as valências que nos foram roubadas, porque nos foram roubadas, não é sequer encerradas nem tiradas. Isto foi um roubo feito por um desinteresse ou por um negócio com outro posto médico, nós sabemos, construído em Lavos. O que acontece neste momento, e foi promessa do Sr. Presidente do Executivo, na altura, quando ou se conseguiu que se mantivesse metade do posto médico aberto, e eu lembro-me porque estava lá, queria ser criado um transporte especial para os idosos, quando foi posta esta questão, que não tivessem transporte para Lavos. Esse transporte nunca apareceu. Não sabemos por culpa de quem, a culpa mais próxima é do Executivo, porque esse transporte nunca apareceu. As pessoas, quando precisam, têm que ir de táxi, quem não tenha carro, ou têm que se deslocar de outro carro, ou então simplesmente não se deslocam. O que é isto para nós é completamente impensável. As pessoas têm direito à saúde, está escrito na Constituição Portuguesa, é um direito nosso, de cada cidadão. E como tal, tem que ser respeitada. Pelos vistos, nem Câmara, nem Junta, nem Junta de Lavos, nem esta Junta teve esse respeito para com as pessoas. Limitou-se a ceder, a deixar fechado e ainda por cima nem sequer dá a possibilidade das pessoas se deslocarem para terem esse direito à saúde. Cheguei a ouvir, então havia problema, iam para o hospital. O hospital não é solução. O hospital serve para urgências graves e as consultas nós sabemos que demoram muitos meses. Portanto, a posição da CDU é muito clara, não deixaria, se tivesse estado no Executivo da Junta, assim como não deixará e reabrirá imediatamente e o mais depressa possível essas valências e assegurará o transporte, enquanto essas valências não forem abertas, assegurará imediatamente o transporte gratuito para todos os utentes que necessitem de ir a Lavos. António Salgueiro, atrevo-me a dizer, se calhar erradamente, mas este foi, porventura, um dos grandes
um dos grandes problemas deste seu mandato que está prestes a terminar, não? Foi, continua a ser, e realmente eu fico abismado aqui com determinadas afirmações. Mas voltamos àquilo que é importante e que são as pessoas. E isso é que é o mais importante. O Fediver não interessa. O centro de saúde não correu o risco de fechar. Isso é totalmente falso. O centro de saúde tinha o seu dia de fecho, que era o dia 5 de maio de 2015. E fruto do trabalho deste executivo e da sua equipa e da população da freguesia de São Pedro é que ele não fechou. Entretanto, e não fechou porquê? Pelo nosso trabalho. E aqui queria fazer aqui uma ressalva o apoio que o Sr. Presidente da Câmara nos deu para que ele não fechasse e com o apoio de uma pessoa, e já ouvi aqui hoje barbaridades que fizeram um telefonema, mas fizeram um telefonema se o Governo era do Partido Socialista, fizeram um telefonema a quem? A única pessoa que nos ajudou foi a doutora Elsa Paes, que é deputada da Assembleia da República, que intercedeu junto do Sr. Ministro da Saúde para que o Centro de Saúde de São Pedro não fechasse. Essa é que é a verdade desta questão. Assim como estamos a trabalhar conjuntamente com a ARS para repor mais as valências que nos foram tiradas na altura. E é isso que nos preocupa. Agora, demagogias, vamos assegurar o transporte gratuito, mas com que meios? As pessoas têm, será que as pessoas têm alguma noção do que é que estão a dizer? Nós temos que ser sérios nestas coisas, é a vida das pessoas que aqui está em causa e nós devemos ter cuidado com a maneira como tratamos as pessoas e não podemos andar com demagogias baratas. Manuel Mesquita. Bem, toda esta situação é ridícula. Começa a ser ridícula, ou melhor, começou a ser ridícula por terem feito o posto de saúde em Lavres e terem pensado em fechar os outros, com a dimensão que o posto de saúde em Lavres tem. Por outro lado, é ridícula porque o hospital distrital, como assim era designada a Figueira da Foz, é em São Pedro, não é em mais lado nenhum, é aqui. E as pessoas da freguesia de São Pedro correm o risco de ter de ir para Lavres para serem atendidas. E a maioria das pessoas, dos fregueses de São Pedro, são, como já foi aqui referido, pessoas de idade com poucos rendimentos. Portanto, se os querem levar de facto para Lavres, como era o que era previsto, teriam de lhes dar apoio a nível de transportes. Custasse o que custasse. Como isso custa muito, se calhar o mais interessante, ou o que deveria ser, é precisamente manter o posto de saúde, o Centro de Saúde de São Pedro aberto com as valências que tinha, ou pelo menos com as valências que tem. Porque não me parece que a obra faraónica da construção do Centro de Saúde de Lavres sirva a outros propósitos que não o de tentar diminuir os custos para alguns e, por outro lado, ter ajudado alguém a construir obra nova. Portanto, não me parece, e serei frontalmente contra, o encerramento do posto de saúde de São Pedro. Frontalmente contra. As pessoas merecem. Apraz-me registar que, independentemente de qual venha a ser a decisão da povoação, que qualquer um dos 5 candidatos, neste caso, está plenamente de acordo, que será impensável. Aquilo que eu vou dizer não tem nada a ver com o que estamos a discutir, mas alguns de vocês recordar-se-ão que há meia dúzia de anos fechou-se uma maternidade na Figueira da Foz. Vai abrir, não vai abrir, vai abrir, e ficámos com uma estatística curiosa. Há 6 anos esta parte nasceram 38 crianças na A14. Portanto, é o que eu digo, quanto é que isto é de importante, portanto, um centro de saúde, e aí estou perfeitamente, não sendo da Cova Gala, de acordo com vocês,
portanto, para ser completamente impensável uma valência destas numa população, de certa forma, como diz o Manuel Mesquita, e muito bem envelhecida, não ter. Carlos, é a tua próxima questão. Com certeza. Em relação ao centro escolar de São Pedro, que está neste momento a ser construído, gostava de perguntar aos caros candidatos duas questões, mais uma vez. Peço desculpa por serem duas questões, mas tem que ser. Por um lado, o centro escolar vai dotar de um pavilhão coberto. Gostava de saber se ganharem essas eleições, estariam dispostos, ou qual seria a vossa utilização desse espaço se ganhassem. Se deviam abrir as portas para as coletividades, por exemplo. Por outro lado, tendo em conta que o centro escolar de São Pedro vai ser um ex-libris aqui nesta freguesia, gostava de saber se acha possível a deslocação de alunos de fora dessa freguesia para esse centro escolar, em sentido inverso ao centro de saúde. Vou passar a palavra ao João Bertel. Antes de mais nada, eu queria só relembrar aqui o Sr. Presidente que ele diz que eu não lhe telefonei nessa altura, telefonei-lhe que ele estava a trabalhar, telefonei ali ao Sr. Aniceto, que ele sabe que eu telefonei-lhe a dizer esta notícia e depois ele deu-me o número de telefone do Sr. Presidente sobre este assunto do Centro de Saúde. Em relação ao Centro Escolar, o Centro Escolar é um projeto que é para avançar. Já agora eu peço imensa desculpa, mas seria melhor o Sr. João Berto ia dizer a quem é que... Desculpe. Pode falar na sua vez, desculpe. Mas é que eu disse a quem telefonei. Telefonei ao Aniceto. Não, isso não vamos meter aqui. Desculpe, senhor candidato, por favor, deixe o candidato falar, João Berto, depois será a sua vez. É assim, em relação ao centro escolar, é uma mais-valia para a nossa freguesia, o centro escolar. Agora é assim, eu só meto uma questão, é que o centro escolar, este projeto aqui foi feito em 2013, este projeto para o centro escolar, mas anteriormente havia um projeto para um centro escolar que era noutra zona da nossa freguesia, que era um centro escolar muito melhor, um centro escolar que meteu a nossa freguesia a nível nacional nos melhores centros escolares do país, mas é assim, o centro escolar não tem espaço aberto para as crianças brincarem. O centro escolar, a parte do recreio do centro escolar, que eu já vi a maquete, o centro escolar onde as crianças podem estar a nível dos intervalos. É contra o pavilhão coberto, então, no centro escolar? Eu não sou contra o pavilhão coberto, eu acho que havia de ter era uma área descoberta. Só para deixar sim. É assim, onde as crianças no tempo de lazer têm que estar num primeiro andar com barandins, que é muito perigoso, onde só vai haver, em princípio, segundo as informações que eu tenho, 2 funcionárias a tomar conta dessas crianças, e vamos ter uma pré-escola. Onde as crianças também que estão no infantário vão estar nessa mesma zona, num primeiro andar. Eu acho que é uma mais-valia, mas a nível de espaço acho que havia de haver outras condições para as crianças que vamos ter ali no centro escolar. Desculpe, Sr. Candidato, de forma muito rápida. O senhor nem sequer confirmou se era a favor ou não a possibilidade de crianças de outras freguesias deslocarem-se que é o futuro centro escolar, nem falou em relação ao espaço coberto, se ia facilitar a possibilidade de atividades extra-escolares, nesse mesmo, de forma concisa, desculpe. O centro escolar, evidente que é para as crianças da nossa terra. Se houver realmente vagas para outro tipo de crianças de outras freguesias, sim senhor, agora se não houver, acho que primeiro estão as crianças da nossa terra. Em relação às coletividades ou ao espaço? Coletividades, acho que havia de haver outro tipo de infraestruturas para as próprias coletividades fazerem as suas participações desportivas, etc. Miguel Sanches, eu vou fazer a mesma pergunta, mais uma vez gostava que focasse na questão. Com certeza.
O parque escolar é finalmente bem-vindo e a renovação. Tínhamos um edifício podre, a cair, degradado, com muitos anos de uso, é sempre bem-vindo. Claro que isto é a terceira maquete que existe, optou-se por esta, provavelmente fica ali o espaço muito confinado e provavelmente daqui a uns tempos teremos necessidade, se calhar, de o deslocar e gastar dinheiro. Mas se foi esta a opção que a Câmara fez para esta terra, foi aceite, portanto, agora temos este filho nas mãos. Claro que as condições, melhorando as condições, os nossos alunos, em primazia, os nossos alunos terão melhores condições também para estudar e poder evoluir no seu intelecto e na sua sociabilidade. Em relação ao pavilhão, ainda não sabemos ao certo o que é que vai sair de um pavilhão. Eu fui dirigente desportivo durante muitos anos, passei por inúmeros pavilhões que não tinham condições para a prática de modalidades coletivas. Nós não sabemos se o que vem aí, se nos permite, se tem condições, se realmente pode ser usado para outras atividades. Agora, o mais importante era dar educação física às nossas crianças, para elas poderem evoluir, porque faz parte do seu crescimento. Sem educação física, normalmente há baixo rendimento. Portanto, a partir daí é um ganho. Agora, tudo o que vier daí, só com o pavilhão pronto é que nós nos podemos realmente ver o que é que sai. Não vamos fazer mais um negócio só porque nos construíram um pavilhão. Vamos aproveitá-lo para aquilo que existe na Terra, que são os nossos alunos, fixá-los aqui o mais tempo possível, não os obrigar a deslocá-los novamente para outros sítios. Agora, em relação aos outros que venham, realmente, se houver vagas, depois de todos os nossos alunos estudarem, assim teremos possivelmente espaço para outras crianças. Mas a primeira prioridade são as crianças que crescem aqui, que necessitam de espaço para lazer, espaço para crescer, espaço para se instruir e tornarem-se grandes covagalenses daqui para o futuro, que é isso que nós desejamos. Muito bem. Candidato António Salgueiro, o que é que acha desta questão? Agora sim tem tempo para se defender. Eu agora estou satisfeitíssimo porque realmente eu entrei naquela escola como o primeiro presidente da Associação de Pais do primeiro ciclo. Foi a primeira associação de pais no Conselho da Figueira da Foz do primeiro ciclo e fui eu por acaso que a formei. E desde então, e já lá vão 1993, sempre me preocupei com a escola. Fico satisfeito, finalmente, passados estes anos todos, alguém também um bocadinho mais preocupado. Só espero que a preocupação não seja só neste mês, que seja para continuar. Portanto, eu já ando desde 93 preocupado com as condições das nossas crianças, porque eu vi lá crianças a comer o vão das escadas. Contrariamente a outros que sabiam que a escola que existia. A escola tem espaços abertos para as crianças brincarem, portanto, as pessoas deviam, quando vêm para estas coisas, estar um bocadinho mais informados. É uma escola que está dimensionada para a nossa freguesia. E está dimensionada para a nossa freguesia porque também foi isso que eu sempre defendi. Porque nós não podemos defender uma coisa quando nos interessa e quando não nos interessa defendemos o contrário. Eu sempre defendi, junto das outras instituições, que a população de São Pedro não poderia ir para o centro de saúde de Lavos. Que eles tinham por obrigação e tinham o seu dever de lutar por um centro de saúde à sua dimensão. E aquilo que eu lutei foi ter um centro escolar à dimensão da freguesia de São Pedro. Portanto, este centro escolar é para a freguesia de São Pedro, é para os alunos de São Pedro. A falta de espaço, portanto, não há. Realmente, a escola já teve para ser construída há bastantes anos. Curiosamente, os anteriores presidentes de Câmara não tiveram a preocupação de fazer o centro escolar por razões de espaço, porque aquele espaço era camarário e os outros eram privados. E nós tivemos que optar, ou queríamos uma escola ou andávamos aqui como aquela do bocage a enrolar-se dentro do pano
e nunca mais havia escola nenhuma. E decidimos que a escola que deveria ser feita ali é uma escola bastante digna. Eu estou bastante satisfeito. Desde 1991 que luto por melhores condições para as nossas crianças, portanto não é de agora. Eu não cheguei, não caí de paraquedas ali no novo centro escolar. Já cá ando há muito tempo e a lutar por uma escola nova e por melhores condições para as nossas crianças, e é um sonho que eu vou ver realizado. E é isso, a satisfação das nossas crianças, é isso que me preocupa, e terem melhores condições de aprendizagem. Caro candidato Manuel Mesquita, o que é que acha sobre esse assunto? Eu não me vou pronunciar sobre o mérito da planta, ou neste caso da construção. O que está a acontecer é que está a decorrer a construção do novo centro escolar. Esperemos que o novo centro escolar não seja, tal qual o Centro de Saúde de Lavres, sobredimensionado para a população escolar da freguesia, e se o for, espero que, no caso de ganhar, que consiga implementar uma política de fixação de jovens que possam ter filhos e assim lutar o centro escolar. Mas agora, noutro registro, e relativamente à segunda parte da sua pergunta, a existência do pavilhão coberto, eu penso que vai ser uma mais-valia para a freguesia, uma vez que não há outro que eu tenha conhecimento que possa proporcionar a prática desportiva para determinadas modalidades. Mas também, como já aqui foi referido, veremos se esse pavilhão tem de facto as condições para a prática de outras modalidades coletivas e que permita que seja feito. Parece-me que outras crianças de outras freguesias serão sempre bem-vindas cá, porque todos os covagalenses sabem receber e, portanto, sabem acarinhar também os filhos de outros fregueses de outras freguesias. Espero é que haja, de facto, população escolar que consiga preencher o novo centro escolar da Covagal. E, claro, tenho muito gosto que tenha sido finalmente construído, e porque isso é uma mais-valia para todos e para as crianças daqui em especial. Caro candidato José Dias, para terminar, se faz favor. Todas as obras que sejam feitas em prol das crianças são todas bem feitas e bem-vindas. Eu trabalho com jovens há muitos anos e dou valor aos jovens e dou valor àquilo que é feito para os jovens e pelos jovens. A escola é uma mais-valia, porque arranjamos condições, como o Sr. Presidente disse, estão a ser arranjadas condições para as crianças que eu desconhecia que comiam no vão da escada. Isso é bom. Portanto, se há possibilidade de receber crianças de outros lados, como foi dito, se houver lugar para os nossos, se sobrarem lugares depois, tudo bem que possam vir de outros lados. Lá está o problema do transporte, que não há. Mas quanto ao pavilhão, eu sinceramente não conheço o projeto desta escola, mas o pavilhão, se for um pavilhão com as dimensões certas, já fui presidente de um clube de futebol salão, se ele tiver as dimensões certas, é muito rentabilizável até para manutenção do próprio espaço. Eu não digo pelas coletividades daqui, digo por outras. Lógico que as coletividades daqui têm preferência para as atividades delas, se o pavilhão permitir. Mas eu duvido que este pavilhão tenha essas dimensões. Se nós olharmos uma terra destas, aquilo que foi feito a nível dos tanques nas freguesias, chamadas piscinas, que não são tanques, que não têm medidas nenhumas, que não conseguem trazer provas para cá, porque são tanques. Aqui duvido que tenham, a Câmara não pensa longe, duvido que estes tenham as dimensões necessárias
incluir provas oficiais. Inclusive, eu sou massagista de uma equipa de futebol salão que vai treinar a Montemor porque não tem espaço aqui para treinar. Portanto, vejam a rentabilidade que dá um pavilhão que tivesse estas dimensões. Acho que respondi às perguntas todas. Sim, tudo bem. Vou passar aqui ao meu colega para continuar. Bem, como eu tive a ocasião de dizer ao princípio, as perguntas que temos estado a formular não foram perguntas, digamos, alvitradas por mim, pelo Carlos ou por quem quer que seja. Fizemos algumas perguntas a algumas pessoas da população e, curiosamente, e talvez a estatística nos diga que aquilo que eu vou dizer a seguir foi uma das coisas mais faladas e que mais nos falaram e que tem trazido ao longo dos tempos alguma polémica. Eu não vou deixar de falar nisso e vou-vos dizer o seguinte: em 2009 a freguesia da Cova Gala foi levada à vila e passou a chamar-se Vila de São Pedro. Existe uma grande parte da população que não concorda com este nome, dado que desde os primórdios isto foi sempre o povoado da Cova Gala. Mais tarde aldeia, mais tarde vila. Em 2009 foi elevada à Vila de São Pedro. Isto, sabemos nós, e por aquilo que nos foi dito, que tem provocado algum, digamos, desconsolo na povoação. Tanto que nós perguntamos: de onde é que você é? Eu sou da Vila de São Pedro. E o senhor? Eu sou da Cova Gala. Acho que isto não joga muito bem. E era esta a questão que eu vos ia colocar. Portanto, talvez não seja um problema político de campanha, mas seja também um problema de posição pessoal, e começava exatamente, para seguir a ordem, pelo Miguel Sanches. Não, a CDU não se opõe a que a elevação da vila desta freguesia. A CDU preocupa-se com outras coisas que uma vila traz e que esta vila não tem. Para ser vila precisamos de serviços e nós não temos. Mas, desculpe, vila já era, e a questão é se Ela é vila da Cova Gala, se é a Vila de São Pedro. É assim, a Cova, a Gala, são duas localidades diferentes. Cabedelo foi criada como localidade muito recentemente atribuída de código postal. Portanto, que eu vivo lá e não vivo nem na Cova nem na Gala, vivo no Cabedelo. Quando preencho a minha morada é Cabedelo. No GPS para vir para a minha casa vou para o Cabedelo, não vou sequer para a Vila de São Pedro. Portanto, nem a Vila de São Pedro ainda é reconhecida pelo GPS. E o meu GPS está atualizado, antes que alguém se duvide da atualização dele. As pessoas aqui estão identificadas com a Cova e com a Gala. A Cova e a Gala têm as suas rivalidades históricas. E depois há uma situação que é concreta neste país. Não conhecemos nenhuma de duas terras tenha nascido uma vila. Ou nascia a Vila da Gala ou a Vila da Cova. Ou a Vila do Cabedelo. Vá lá. Mas não. Nasceu uma Vila de São Pedro. Foi politicamente centralizado e aprovado. Está criada, mas a verdade e o problema fulcral disto tudo é que nós não temos um policiamento, não temos uma esquadra de GNR, não temos um posto médico em condições de uma vila, não temos uns serviços postais de qualidade de uma vila, ou seja, faltam-nos os serviços. Eu acho que primeiro, antes de vaidades de nome, devíamos ter essas preocupações de criar nas nossas localidades essas valências. E depois lá se podia pôr o nome à coisa. Agora assim, criar, só por fazer alguma coisa bonita ou chamar-lhe vila, não, acho que a CDU não está de acordo. Embora não se oponha que a freguesia de São Pedro se transforme em vila. Agora, mas sim, com todas as valências, com todas as qualidades que deve ter. António Salgueiro, a mesma questão, penso que já vem de um mandato anterior ao seu. Sim, o que é que tem a dizer sobre isto? Eu realmente, isto às vezes dá vontade de rir, quer dizer, a CDU não está de acordo, não, a CDU teve de acordo. A CDU votou na Assembleia da República a elevação da freguesia de São Pedro da Vila. O que o nosso amigo Miguel está a dizer é que os deputados da Assembleia da República da CDU, afinal eram todos burros na altura. E votaram a favor de uma coisa que não devia existir. Portanto,
Pronto, ele terá que. Eu peço imensa desculpa interromper, oficializar. eu não disse que não devia existir, eu disse que a CDU não se opôs a... Agora, o que me preocupa mais que o nome é o desenvolvimento da freguesia. E aí, quer as pessoas que queiram, quer não, a freguesia de São Pedro teve um grau de desenvolvimento bastante grande. E nós estamos aqui numa sala que podemos presenciar isso. E devido ao seu desenvolvimento foi criada a Vila de São Pedro. Mas aqui, quem criou a freguesia de São Pedro, eu não sou o pai da freguesia. Se tivesse criado na altura a freguesia da Cova Gala, se calhar hoje seríamos a Vila da Cova Gala. Mas, quer dizer, o nome para mim, eu, por exemplo, eu sou António, quer dizer, se me tivessem posto Fernando, eu também tinha que ser Fernando, não ia chegar agora a meio, passado 20 ou 25 anos e trocar de nome. Portanto, isso a mim não me incomoda. Incomoda-me as crianças não terem condições de aprendizagem e estar-se a fazer o centro escolar e elas terem. Isso que é secundário. Exatamente, o nome para mim é secundário. A erosão, aquelas pessoas que estão a sul do Quinto Molho e que todos os invernos estão preocupadas que o mar lhes chega à casa. Isso aí é que é a minha preocupação, isso é que me deixa horas de sono que eu não durmo, preocupado com isso. Os inúmeros problemas sociais e a melhor maneira de ajudar os desfavorecidos, isso aí é que me preocupa, essa é que é a minha preocupação. O centro de saúde, como a gente já aqui falou, também é a minha preocupação. Criar condições, por exemplo, para o Cabedelo e para o campo de jogos do Grupo Desportivo Cova Gala. Portanto, essa é que é a minha real preocupação e é essas que me tiram o sono. Agora, na questão do nome... Tenho que cortar, já passou o seu tempo. Pronto, só queria acabar e muito... 15 segundos, ok? Agora, se nós dessemos o nome de Vila Cova Gala, onde é que ficava o Cabedelo e a Morraceira? Por exemplo, o Miguel deixava de ter vila, nem freguesia, não tinha nada. Ficava o Cabedelo de fora. Manuel Mesquita, digamos que não sendo residente nem natural e a sua ligação é uma ligação familiar, penso que vê este problema talvez de outra maneira, não sei? Não vejo assim de uma maneira tão diferente. Primeiro, vejo que o que caracteriza qualquer localidade é a memória. E a memória que existe é a memória da cova e a memória da gala. E São Pedro é uma criação espúria, que foi, no seu tempo, gizada com algum fito. Acho que a cova e a gala mereciam ser freguesia como são. Mas talvez tivessem, quando a criaram, tivessem ter aumentado a sua área territorial. Porque a área territorial de São Pedro é uma área exígua, não há massa crítica para muita expansão. E o que eu vou deixar aqui, mais propriamente, é o desafio de se tentar rever os limites da freguesia. Porque não faz sentido a Ilha da Morraceira pertencer a São Pedro e a pertencer a outra freguesia. Assim como não faz sentido termos um parque industrial que pertence a São Pedro e a outra freguesia. Portanto, e a coisa mais ridícula é termos uma carreira de tiro da gala que não pertence à freguesia de São Pedro. Portanto, eu acho que o importante era criar ou rever ou pensar-se em aumentar os limites da freguesia, porque, tanto para a gestão da Ilha da Morraceira... Candidato, só uma pequena parte. Aqui há bocado o atual presidente da Junta de Freguesia disse que na alteração do PDM tirou-se o estrangulamento da Junta de Freguesia, aqui da freguesia. Concorda com essa afirmação? Não, eu penso que mesmo... eu penso, e o que eu estava a referir é que para uma gestão mais eficiente da freguesia, dos interesses dos fregueses e até a nível de gestão camarária, que haveria interesse que toda a Morraceira pertencesse à freguesia de São Pedro e do parque industrial ficasse na órbita de São Pedro. Para terminar,
eu veria com bons olhos que fosse freguesia da Cova Gala. Posto isto, José Dias, também qual é a sua opinião? Bom, nós temos que reportar a história. E a história há a história da Cova e a história da Gala. O Cabedelo vem depois. Mas a história fala-nos na Cova e na Gala. E os historiadores falam nisso. E hoje em dia, nós olhamos para estas paredes, não vemos aqui o homem de São Pedro, não vemos a mulher de São Pedro, vemos a mulher de Cova Galense e o homem de Cova Galense. Portanto, as minhas preocupações também são outras, não são estas. Mas eu não vou enumerar minhas preocupações porque temos falado nelas, em algumas delas agora, neste debate. Estamos a falar, a pergunta é sobre o nome. Eu acho que nenhum dos habitantes desta freguesia se identifica com São Pedro, porque São Pedro não diz nada a estas pessoas. São Pedro apareceu porque era o padroeiro, e segundo eu ouvi testemunho de uma pessoa, por acaso foi só uma que eu ouvi, sobre este relato, que até ajudou no nome da freguesia, é que, por causa da rivalidade entre a Cova e a Gala, decidiram pôr São Pedro. Esqueceram-se de unir as duas e dizer Cova Galense ou Cova Gala. Esqueceram-se desse pormenor e assim não havia discussão para... Se calhar havia a discussão qual que era primeiro. Pronto. Eu, como sei que as pessoas... mas também teria que haver uma auscultação às pessoas, porque são as pessoas que mandam na sua terra, e eu sou a favor da democracia participativa e participada pelos cidadãos e pelos fregueses. Portanto, ouvir as pessoas a ver se, de facto, queriam manter ou se querem mesmo mudar para aquilo que eles identificam como seu, porque é história. E nós estamos a tirar um bocadinho da história às pessoas ao batizar esta terra como São Pedro, em vez de Cova Gala. João Bertier? É assim, a nível do nome, para mim, eu acho que é irrelevante a nível do nome de São Pedro, Cova Gala. É assim, cada seu nome tem uma história, e é assim, a Cova tem uma história, a Gala tem uma história, como foi frisado. É assim, Cabedelo, como não sei se as pessoas sabem o que é Cabedelo. Cabedelo é uma entrada do mar no rio que faz uma pequena baía. Isso aí não é nome de uma terra. Não é nome de uma terra. É nome de um local onde o mar entra no próprio rio. Morroceira tem a ver com as salinas, fazer o sal. Por isso é que é chamada Morroceira. E é assim, a nível de Cova Gala, é assim, eu não tenho nada de contra nem a favor. Cova Gala, acho que é Cova Gala. Freguesia de São Pedro, sim. Vila de São Pedro, talvez não, mas como está, é relevante a nível do nome. Mas a justificação que eu tenho para o Cabedelo, que acho que é a mais relevante, é esta, porque Cabedelo é só um ponto situado na nossa freguesia, que é o Cabedelo, a entrada do mar no rio, que faz uma pequena baía. Esta não estava no programa, mas eu vou-vos perguntar só com sim ou não, porque acho que a pergunta... No caso de João Bertier fosse presidente e a população lhe exigisse o referendo para definir Cova Gala ou Vila, faziam? Desculpa. Se fosse eleito presidente e fosse exigido pela população um referendo para definir Cova Gala ou São Pedro, fazia o referendo? Não. O Miguel Sanches? Também não. Salgueiro? Mas não é importante. Há coisas mais importantes. Como? Faria. E João? Eu nem precisava de referendo. Eu auscultava a população toda e o referendo era o mais certo para isso, mas sim, faria, sem dúvida. Porque sei a insatisfação das pessoas. Muito bem. Para terminar este debate, eu vou dar 1 minuto a cada candidato para mostrar porque é que os covagalenses ou habitantes da Vila São Pedro deverão votar em si e porque é que vocês serão o melhor candidato para a Vila São Pedro. Eu vou começar pelo António Salgueiro. Ao terminar este debate, eu queria aqui afirmar que a freguesia de São Pedro tem muito a ganhar com estas eleições, obviamente, mas também poderá ter muito a perder. Só o grupo que me acompanha
com a sua enorme capacidade e a sua competência e a experiência deste grupo, que tem demonstrado ao longo da vida da freguesia de São Pedro, e pelas obras que estamos a construir, como o novo Centro Escolar de São Pedro, concluir a requalificação urbana do Cabedelo, manter o nosso centro de saúde, até porque somos nós, e aqui fazia um apelo também aos meus colegas, quer ao Miguel, quer ao José Dias, até porque eu sou apologista da geringonça, e aí, portanto, quer a CDU, quer o Bloco de Esquerda também tem a sua palavra. A requalificação do campo do Cobagala, o saber diariamente ouvir os cobagalenses e os seus problemas, e não voltarmos a cair no abismo que caímos há 4 anos atrás. Isso é que é bastante importante, e isso aí é que os cobagalenses irão demonstrar no próximo dia 1 de outubro, que certamente irão apoiar a lista do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas. Caro candidato Manuel Mesquita, da coligação Fazer Diferente, o que é que propõe aos habitantes? Fazer diferente. Tirar esta freguesia do marasmo que eu acho que ela está. E não sou só eu. Sou eu e todos os elementos da lista e todos os elementos da coligação. E não é necessário muito para se perceber que é necessário fixar os jovens, ter uma política para os jovens, é necessário ter uma política para o desporto, é necessário ter uma política para a saúde e, principalmente, ter sempre em vista as crianças e a terceira idade. Penso que a maioria da população, uma grande parte da população de São Pedro é idosa e penso que necessita de apoio. E nós temos medidas e temos pensado o que poderemos fazer. No dia 1 de outubro, espero que os habitantes de São Pedro, os fregueses de São Pedro, nos deem a oportunidade de fazer parte desta Assembleia de Freguesia e podermos defender os interesses que também são os deles. Muito bem. Doutor, candidato José Dias, do Bloco de Esquerda, o que é que propõe? Bom, foi dito no debate à Câmara que nós não tínhamos hipótese de eleger vereadores. Portanto, se votarem em mim, eu vou ser a pessoa que está na oposição à Câmara. Sempre. E estando na oposição à Câmara, não estou do lado da Câmara. Não vou pedir à Câmara isto ou aquilo, ou então calmo, porque a Câmara é da minha cor. Não. Eu vou exigir à Câmara aquilo que nós temos direito. Vou exigir à Câmara aquilo que o tratamento digno que as pessoas merecem desta terra. Vou pedir à Câmara, vou exigir à Câmara que aqui na Cova se façam os mesmos investimentos que se faz nas freguesias onde a Câmara está situada. Porque nós vamos ali ao mercado e vimos os jardins secos, sem tratamento. E na Figueira está tudo verde. Porquê? Somos diferentes? Somos figueirenses de segunda? Não somos. É isso que nós queremos exigir. Tratamento igual. Porque somos figueirenses de primeira também. Muito bem. Candidato José Bartier, do PSD, o que é que propõe aos covagalenses? Eu, sendo eleito Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, eu lutaria perante as entidades competentes o problema da orla marítima. Também nas entidades competentes defender o funcionamento do nosso posto médico, que acho que é um ponto crucial. Fazer uma freguesia mais limpa, porque toda a gente vê que a freguesia não é limpa, não é preciso eu estar-lo a dizer. Uma freguesia mais organizada, porque acho que há falta de organização a nível em alguns setores, falta de organização. A nível do Portinho da Gala também ia fazer aqui uma pequena segurança para os pescadores, porque já foi prometido há 3 anos atrás.
só para terminar, onde não foi posto e onde tem roubado vários apetrechos dos pescadores aqui das embarcações. Muito bem, para terminar, Miguel Santos, da coligação Democraticamente Unidos, acho eu, CDU. Coligação Democrática Unitária, por favor. Nós somos uma lista que irá lutar pela melhoria das condições de vida da população dos covagalenses. Nós defendemos que a Cova Gala tenha acessos para pessoas com mobilidade reduzida que não têm. Nós gostaríamos que esta freguesia fosse mais limpa do que está, porque está suja, está porca, está muitíssimo suja, é insuficiente, que teria mais ecopontos, mais contentores de lixo, nomeadamente na altura do verão, são insuficientes nas praias, assim como no Parque das Merendas, queixas feitas diretamente aos nossos elementos da lista. Nós gostaríamos de apoiar o surgimento aqui mesmo na freguesia de um lar de terceira idade com o apoio do Estado, porque as pessoas, o único lar que existe aqui é privado e nem toda a gente tem dinheiro para lá pôr os idosos quando eles necessitam. Incentivar uma coisa que achei muito curiosa, pouca gente conhece que existe uma biblioteca na freguesia, mas mesmo muito pouca. Tanto que até era uma parte de criação, e quando nós perguntávamos que gostava, usa a biblioteca, não, porque não sei. Há uma coisa que nós temos que exigir da Figueira de Olmos. A Figueira de Olmos é responsável pela degradação do bairro social, que está completamente degradado. Completamente. Temos também a exigir à Câmara Municipal mais transporte, só mais um segundinho. Já enganou-se no nome, já agora dá-me esse segundo. Exigir à Câmara Municipal, ao Instituto de Mobilidade Terrestre, mais transporte, principalmente depois das 20 horas, porque não têm. E principalmente também uma coisa muito importante é sensibilizar a PSP para mais rondas. Por isso, no dia 1 de outubro, votem na lista que vai lutar pelos vossos direitos, votem na CDU. Muito bem, antes de terminar, gostava de pedir desculpa também ao candidato António Salgueiro, que eu não afirmei qual era o partido que fazia parte, nesta apresentação deste primeiro minuto. Antes de mais, gostava de agradecer a todos os presentes por terem vindo a este debate democrático, que é importante falar da vitalidade da democracia portuguesa. A Foz Minuto agradece a todos os presentes, incluindo a equipa técnica aqui presente, a vossa vinda. Mais uma vez, a Foz Minuto quer trabalhar pela democracia e achamos que é importante que todos os habitantes da Figueira da Foz participem nas próximas eleições, de forma a termos uma eleição justa e democrática. Convém também reafirmar que a Foz ao Minuto vai estar presente daqui brevemente na freguesia de Lavos para um outro debate organizado pela mesma, e com isso despedimos. Boa noite.